Hora do esporte aqui no SC no Ar. Alice Queiroz já está ao vivo com a gente aqui no estúdio. Bom dia, bom início de semana, Alice. Oi, Marta, bom dia para você que está aí nos acompanhando. Bora que segunda-feira é aquele dia de trazer os resultados do Campeonato Brasileiro com análise das nossas equipes catarinenses. E o final de semana foi bem movimentado na Série A do Campeonato Brasileiro. Temos um novo líder, o Fortaleza. Então, hora de ver os gols da rodada. O Atlético Goianiense venceu o Juventude por 2-1. Diego Gonçalves fez para o time gaúcho. Já o Dragão marcou com Hurtado e Alejo Cruz. O Palmeiras atropelou o Cuiabá, 5-0. Murilo, Estevão 2 vezes, Maurício e Felipe Anderson fizeram os gols do Alviverde. O Fluminense venceu o Atlético Mineiro por 2-0. Serna e Arias foram os autores dos gols do tricolor das Laranjeiras. Bahia e Botafogo até tentaram, mas a rede não balançou e o placar ficou zerado na Ponte Nova. A liderança da Série A tem um novo dono, é o Fortaleza. Iago Pikachu garantiu os 3 pontos contra o Corinthians. 1-0 para o tricolor cearense. O São Paulo venceu o Vitória no Morumbi por 2-1. William Gomes e Eric fizeram para o tricolor paulista. Alejandro descontou para o Leão da Barra. O Inter ganhou do Cruzeiro pelo placar mínimo no Beira-Rio. O único gol do Colorado foi do atacante colombiano Borré. O Flamengo venceu o Bragantino pelo placar de 2-1. O estreante Michael marcou o primeiro do Mengão. Douglas Mendes descontou e Raul contra fez para o Flamengo. E jogando em casa, o Criciúma perdeu para o Grêmio, em casa, né? Heriberto Wilson, nosso repórter Vinícius Segles, conta como que foi essa partida pelo placar mínimo. Fala, Vinícius. Olá, você ligado no nosso SC no Ar. Pois bem, aqui no sul do estado, o Criciúma perdeu para a equipe do Grêmio. É bem verdade, o Criciúma teve um início de primeiro tempo e, obviamente, um início de jogo muito acima. Entretanto, não foi o resultado que prevaleceu. O Grêmio veio até o sul do estado de Santa Catarina, vieram do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, ou seja, aquela troca de estado, e conseguiram 3 pontos. É bem verdade que durante o jogo o Grêmio, de certa forma, teve um pouco mais do controle, principalmente na questão de posse de bola, já que a equipe do Criciúma errava aqueles passes bobos, sabe? Passes que seriam fáceis, só que a equipe do Criciúma acabava perdendo nesse tipo de lance e por isso não conseguia dar continuidade a algumas jogadas. Principalmente esses foram alguns dos erros do Criciúma no dia de hoje. Finalzinho de jogo, 40 do segundo tempo. Bola na área, Monsalve acabou se desencilhando da marcação e colocando a bola lá dentro. Por isso, o tricolor gaúcho volta para o Rio Grande do Sul com 3 pontos. E o Criciúma, 3 jogos sem vencer, 1 empate e 2 derrotas. Por isso, o jogo na quarta-feira contra o Bragantino, aqui no Majestoso, passa a ser tão fundamental e crucial para essa jornada do Criciúma Esporte Clube. Voltamos ao estúdio. Verdade, Vinícius. Já estou aqui com o Alisson Francisco, nosso comentarista esportivo, para começar a análise dos nossos catarinenses. Começando pelo Criciúma, um joguinho bem mais ou menos, né, Alisson? Tudo bem, Alice? Bom dia para quem está nos assistindo. O Criciúma jogou em casa e desperdiçou mais uma oportunidade de somar pontos, né? Já havia empatado com o Vasco e agora derrotado pelo Grêmio. São 2 adversários que fazem parte ali daquela segunda metade da tabela, estão na parte de baixo tentando se livrar, se distanciar um pouquinho ali da zona de rebaixamento, então o Criciúma perdeu essa oportunidade. Ontem o Tigre sentiu muito a ausência do Alano, a presença dele em campo faz a diferença porque é um jogador que busca aquela individualidade, acaba quebrando a marcação do adversário. Ontem o Grêmio jogou bem fechado, o primeiro tempo foi bem equilibrado, as duas equipes tiveram possibilidade de marcar. No segundo tempo só deu o Criciúma, só que aquela posse de bola, aquelas possibilidades que o Criciúma não transformou em gols. Teve muitos passes errados, então o Criciúma ontem teve um dos piores desempenhos nesse Campeonato Brasileiro da Série A e já começa a ficar com um sinal de alerta ligado, né? 3 pontos apenas está a distância hoje, ali da parte de baixo da tabela dos 4 últimos colocados. O Criciúma tem 2 jogos atrasados, então precisa, começando por esse primeiro duelo contra o Bragantino, recuperar essa pontuação para se distanciar da zona e ter essa tranquilidade. Verdade. E no fim de semana, pela Série B, a gente só teve a Chapecoense
em campo. E na luta contra o rebaixamento, o Verdão do Oeste ficou só no empate contra o CRB. Quem traz as informações pra gente é o Eduardo Florão. Bom dia, Edu. Oi, Alice, bom dia para você, um bom dia para o pessoal ligado com a gente aqui no SC no Ar. Chapecoense e CRB empataram em 0-0 aqui na Arena Condá, num jogo muito frio, assim como a temperatura aqui na cidade de Chapecó. E muito justo, porque afinal de contas a Chapecoense é a pior mandante da competição e o CRB o pior visitante da competição. Então o 0-0 foi a cara desse duelo entre pior mandante e pior visitante. Foi também a estreia do técnico Gilmar Dalpozo, ou reestreia, porque ele começa a 4ª passagem aqui pelo oeste de Santa Catarina, na Chapecoense, com uma missão muito difícil de salvar a Chape do rebaixamento. O duelo começou melhor para o CRB, começou criando as melhores oportunidades, tanto que quase abriu o placar na bola parada logo aos 4 minutos, o Mancha salvou em cima da linha. A Chape só melhorou no segundo tempo. Logo no início do segundo tempo, Tomás Bedinelli pegou um rebote e chutou muito alto, chutou mal, mas a Chapecoense começou a criar mais no segundo tempo. E já no fim da partida, o Marcelo Júnior, que entrou no decorrer do jogo, teve também uma oportunidade na entrada da área, mas o goleiro Matheus Albino fez uma boa defesa e segurou esse 0-0 para Chapecoense e CRB. A Chape volta a entrar em campo no sábado, novamente aqui na Arena Condá, novamente na expectativa de voltar a vencer dentro de casa. Afinal de contas, só ganhou um jogo na Arena Condá e foi lá na estreia contra o Ituano ainda no mês de abril. Então o jejum ele é longo e a Chape tenta sair dessa situação crítica na Série B com o fator local, com o fator casa, que não tem acontecido ainda. Alice. Obrigada, Edu. Então, Alisson, a gente sempre nessa expectativa e nada de ganhar em casa. São 9 rodadas ali, sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro e em casa jogando na Arena Condá 10 jogos. É muita coisa jogando nos seus domínios para ficar sem vencer a Chapecoense. A estreia, se a gente analisar o último jogo, que foi a goleada do Lanterna Guarani 4-0, se a gente analisar por esse aspecto, evoluiu, né? Conseguiu empatar, pelo menos conquistar um pontinho. Foi a estreia do Gilmar Dalpozo, só que o novo comandante não faz milagre. E o ataque é o principal problema da Chapecoense nessa Série B, nessa competição. Os atacantes não conseguem marcar. É muito abaixo a qualidade técnica dos atacantes está muito abaixo, então precisa também a direção trabalhar nesse sentido para reforçar o elenco. O Chapecoense precisa acordar logo, como a gente vem falando há muito tempo aí. Vai deixando para o final, para a reta final, para as últimas rodadas, daqui a pouco não dá mais. A distância já é grande ali para sair da zona de rebaixamento. Não consegue nem vencendo, são 4 pontos de distância. O Brusque ainda vai jogar, pode ultrapassar a Chapecoense e jogar para a vice-lanterna, para a penúltima colocação. Então a situação da Chape é de sinal de alerta, precisa acordar logo, Alice. Alisson, vamos para a Série C, porque no fim de semana aconteceu algo aí meio inexplicável, né? O Figueirense, ele tinha tudo a seu favor. Precisava de 2 combinações, Remo e Náutico conseguiu, e com 1 a mais em campo ainda não deu conta. Alice, quando eu falei lá no início da semana passada, muita gente até me criticou por eu ser negativo e acabar falando daquela forma, mas a realidade era aquela. A gente já enxergava nas entrelinhas qual era a realidade do Figueirense. O Figueirense teve 2 jogos para fazer o resultado em casa e não conseguiu, não venceu. E agora foi para fora, jogar contra o Volta Redonda e precisando também das combinações de resultado. Mais uma vez, os concorrentes favoreceram, fizeram a parte dele para ajudar o Figueira, só que o Figueirense dentro de campo não fez o próprio papel que era vencer. E o detalhe, o Figueirense desde os 30 minutos do primeiro tempo ficou em campo com um jogador a mais. E mesmo assim, contra o Volta Redonda, que já estava classificado, com vários atletas sendo poupados, né, tentando já pensar na segunda fase da competição, mesmo assim o Figueirense não conseguiu fazer a parte dele e vencer. O que eu falava já na semana passada, não quero ser repetitivo, a direção já deixou claro isso, gente. Para o torcedor do Figueirense, alguns já estavam acordados, já estavam cientes que a direção não trabalhava para subir. Não era a meta, não era o objetivo. Não fez isso tanto na parte financeira, para motivar esses atletas, tentar também motivar os adversários a fazerem o papel. Então a gente sabe que a realidade do Figueirense está voltada para setembro, aquela reunião que pode definir o futuro do clube com a possibilidade da recuperação judicial. Sem ela, sem a RJ, essa nova gestão, essa gestão que está tocando hoje o futebol do Figueirense, o clube como um todo, não vai fazer investimentos. Então hoje o objetivo realmente era esse, evitar só a queda, se manter na Série C e não pensar em acesso. Foi o que a gente viu no fim de semana com esse resultado fora de casa jogando lá no Rio. Resta ficar na expectativa para essa reunião de setembro. Tem que torcer para dar tudo certo, Thalys. Caso não dê tudo certo, tudo que vai acontecer daqui em diante
é resultado dessa decisão da gestão que está tocando o Figueirense. É, 5º ano já, né? Na Quinto Série ano C. consecutivo. Complicado. Quando assumiram, disseram que seriam apenas 2 temporadas, em 2 anos. Nesse ano já era para subir para a Série B. E a gente está indo para a 5ª temporada na Série C. Complicado. Alisson, a gente continua repercutindo nossas equipes catarinenses ao longo da semana, até porque temos Avaí e Brusque ainda, Exatamente, jogam amanhã. Tá certo, uma Tá ótima bom? semana. Ótima semana. E vamos dar um pouquinho de assunto, a gente falou aqui no esporte da Maratona Internacional de Florianópolis. O fim de semana foi bem movimentado. Atletas, amadores e profissionais correram em busca de superação e saúde. A prova também movimentou, claro, a economia da cidade e consolidou Floripa como um dos destinos preferidos para a corrida de rua no país. Foram 2 dias intensos, de muito suor e de superação dos próprios limites. 3, 2, 1, partiu a hora! A Maratona Internacional de Floripa teve a maior edição da história no último fim de semana. 16 mil atletas se reuniram em 3 provas, 5, 21 e 42 quilômetros. No sábado, a meia maratona reuniu quase a metade de todos os inscritos. Nos 21K, o primeiro a cruzar a linha de chegada com 1 hora e 9 minutos de prova foi o Vitor, do Paraná. Prova muito difícil por causa do vento, muito frio, mas com a glória de Deus consegui trazer o primeiro lugar. No domingo foi a vez dos maratonistas. Quase 5 mil atletas encararam o percurso mais longo. Foi preciso mais de 5 minutos até a largada completa de todos os atletas. Na sequência, foi a vez da corrida de 5 quilômetros. As mulheres representaram 66% dos participantes desta modalidade. Neuci refletiu bem a participação delas, largou na frente e confiante. Me sinto muito feliz. Eu comecei correndo em fevereiro. E agora eu já estou na minha 12ª corrida. A largada dos 5K levou a energia lá para cima e animou quem acompanhava do lado de fora. Com apenas 15 minutos de prova, o primeiro colocado dos 5 quilômetros cruzou a linha de chegada. Estava treinando para meia maratona, mas não consegui inscrição. Aí estava com volume bom, 160, 170 por semana. Eu cheguei aqui, consegui fazer uma boa prova e também fiz o resultado. Estava bem confiante, na verdade, porque eu venho treinando por isso, meu trabalho. Na categoria feminina, a estudante Mariana Santos ficou em primeiro lugar. Nunca é fácil. Prova de 5 quilômetros, o coração sempre está aqui, mas tudo bem. Mais uma prova concluída. A emoção fez parte da prova em cada quilômetro. Com recorde de tempo, Antônio Araújo, de Piracicaba, São Paulo, completou os 42K com 2 horas e 17 minutos. O trajeto 42 é sempre muito estratégico, muita tática, e a gente tem que vir para ela com muita garra, muita determinação e respeitar cada passo, cada km dessa prova. Representando as mulheres, Senara Almeida foi a primeira a completar a prova com 2 horas e 50 minutos. Foi um percurso difícil em questão ao vento, mas o percurso é lindo, é assim, surreal. Se não fosse as subidinhas e tal, a gente até tinha quebrado um pouquinho o recorde ali. A Maratona Internacional de Floripa faz movimentar o corpo e a economia. A prova fez girar mais de 30 milhões de reais por aqui e consolidou a capital como o cenário perfeito para as corridas de rua. Floripa tem eventos excelentes, é uma cidade que respira esporte. É muito importante isso para a gente ter uma cena de esportiva aqui na capital. E isso faz com que o Brasil inteiro veja e queira vir correr aqui na nossa cidade, né? Então a gente fica super orgulhoso de ser daqui e fazer os eventos aqui. Ó, a quantidade de gente, né, que a gente observou ali na matéria, muita galera sendo atraída pela corrida, a galera indo correr, isso superando também nesse friozinho, né? O esporte vai ficando por aqui. Marta, volto contigo.